Então, amigos, vou tentar falar em poucas palavras. Sei que é difícil, mas vou tentar. É lógico, claro e evidente que a fisiologia difere um para com os outros. Ninguém é igual a ninguém. Uns voltam primeiro, outros depois. Uns são muito melhores fisicamente, outros piores. A gente sabe disso, ó. Desde outrora, isso é claro e evidente. Como também nós sabemos que uns jogadores, uns atletas, têm profissionalismo e outros não. Nós sabemos também que as férias, isso é para todos, eles fazem das mesmas o que quiserem e o que bem entenderem. E problema da preparação física para depois botar os caras voando. A gente sabe disso. Agora, vamos para a parte dos atletas. Tem um monte de atleta com mais de 30 anos, não só no Brasil como pelo mundo, isso aí difere também, gente. É de atleta para atleta, que os caras lidam do seu profissionalismo de verdade, que conseguem montar academia em sua casa, que compram máquinas bariátricas, por exemplo, muitas coisas que eles fazem em torno do seu profissionalismo, porque o pedreiro tem a sua maleta de ferramentas. E qual é a ferramenta do jogador de futebol? Qual é a matéria-prima? As ferramentas desse cara? É o seu corpo. Então, ele precisa de profissionalismo, concorda comigo? Precisa voltar das férias voando. Por quê? O cara visa o quê? A titularidade, ele visa estar jogando muito bem para poder não receber tantas críticas, voltar exatamente como esteve o ano anterior ou até melhor do que o ano anterior e voltar voando melhor do que os demais para todo mundo entender que esse cara realmente ele faz jus do manto que ele enverga. Concorda ou discorda? Então, tá surgindo muitas discussões via internet, nos programas de Flamengo, nos chats e tudo mais, em relação ao momento do Flamengo. O momento do Flamengo, no meu modo de pensar futebol, é caótico. Caótico. Por N motivos. Primeiro era físico, depois não era físico, de acordo com o Felipe Luiz. Não, o problema não é físico. Aí depois o problema foi físico. Por quê? Para justificar alguns erros dele mesmo. Sabe por quê, gente? Porque quando um atleta como Everton Araújo, que o ano de 2025 foi muito criticado por não conseguir dar um toque em profundidade, um toque vertical, levantar a cabeça e fazer uma triangulação, jogar com a cabeça erguida, ele realmente entendeu que esse ano de 2026 ele precisava ser diferente. E o que ele fez nas férias? Montou uma academia em sua casa. Todos têm que fazer isso? Deveriam, mas não são obrigados. Cada um com seu cada um tem um CPF, uma vida e faz da mesma o que quiser e bem entender. O Everton Araújo está voando porque ele montou uma academia em sua casa, contratou profissionais da área de preparação física, da fisiologia, da nutrição, para poder voltar voando como está voltando. Hoje eu estou vendo torcedor dizendo que ele já é o titular absoluto e esse povo está errado? Não, tá certo, porque está voando. Basta entender se o Felipe Luiz vai pensar da mesma forma, que joga quem está melhor fisicamente, tecnicamente. Se você fisicamente não está bem, a sua técnica não vai aparecer. Ponto. Fisiologicamente nós diferimos. Você difere de mim, eu difero de você, e é nesse ritmo. A gente sabe disso. Então, se eu sei que eu demoro mais a ficar na ponta dos cascos fisicamente, eu tenho que segurar a onda. Eu tenho que segurar a noitada, eu tenho que segurar o doce, segurar o sal, segurar as besteiras, né? Muita gente não quer esquentar para isso, vai para a noitada, só que tem muitos desses que são queridinhos do treinador. Aí é a parte técnica, é a parte da comissão técnica do treinador, aonde eu critico piamente, porque se tá mal fisicamente, tecnicamente não vai aparecer, que foi o caso do Jorginho, que é um monstro, primeiro, segundo volante, que é 10 nessa posição, muita qualidade técnica, mas que fisicamente estava muito mal e tecnicamente não conseguia aparecer. Voltou esse ano de 2026 muito abaixo do que nós sabemos que ele pode entregar. Assim como o Jorginho de Arrasca monstro, de Arrascaneta também voltou muito mal. Aí é o técnico que decide, ó, vamos dar uma segurada em vocês aqui, porque vocês não estão bem. Se vocês não estão bem fisicamente, se a curva fisiológica de vocês, se os números não estão bem, vocês dão uma segurada e vêm gradativamente. Assim como deveria ter feito com o Paquetá também. Por que colocar o Paquetá frente ao Corinthians? Por causa do nome? Por causa do estofo? Por causa do RG? Tá errado. Errado. O Flamengo vai mal tecnicamente, taticamente, fisicamente, e estamos mal. Estamos mal. Dentro de campo, mal.
ofensivamente estamos mal, defensivamente mal, tomando gol de todo mundo. Então, não dá para poder normalizar certas coisas. Temos que comentar tudo o que acontece. Concorda comigo? Porque eu vou criticar todos os atletas se alguns atletas merecem elogios? Porque eu vou sempre criticar o Royal e o Samuel Lino se tem alguns jogos que eles atuam bem? Por que eu vou criticar sempre o Ayrton Lucas se em alguns jogos ele atua bem? Por que não criticar o Arrascaeta e o Jorginho porque são brabos, porque jogaram muitos, se em alguns jogos eles estão mal? Não, senhor. Críticas e elogios são na mesma proporção. Basta ser verdadeiros. Merece criticar? Critica. Merece elogio? Elogie. E é isso. Tem torcedor que se sabota em relação a isso daí. Eu não peço fora Felipe Luiz, não peço fora preparação de físico do Flamengo, a preparação do Flamengo. Não mandem ninguém embora. O problema é o planejamento errado. O problema são os profissionais que não querem lidar da sua matéria-prima, da sua ferramenta de trabalho como se deve. Problema de cada um? Concordo. Mas se não tiverem profissionalismo, vai ser mais do mesmo. Do que adianta terem salários exorbitantes, montar um elenco maravilhoso se os caras perdem até na vontade, se os caras perdem até na raça, na determinação, por não conseguir chegar numa bola dividida como tem que chegar, se um elenco milionário se iguala a um elenco de centavos? Será que dá para vocês entenderem isso daí? As minhas críticas são essa. O Felipe Luiz precisa mudar muito para poder mudar o Flamengo. O Flamengo é monotático. Todo time que joga igual, fechadinho, dificulta o Flamengo. Na maioria das vezes ganha o Flamengo, e o Flamengo precisa mudar isso daí. Pela folha salarial, pelos atletas que tem, pela camisa que enverga e tudo mais. Eu estou chateado. Estou triste pelo momento do Flamengo. É início de temporada? Sim, é o início de temporada. E eu entendo isso daí, mas é início para todos. Independente de quando voltou e como voltou. Uns voltaram antes, outros voltaram depois. Existe planejamento para isso. Você sabe o que significa a palavra planejamento? Planejar algo, o alicerce de uma casa, de uma estrutura, um plano de aula. E se está acontecendo, tudo que está acontecendo no Flamengo nesse momento é porque foi planejado. A culpa não é minha e nem sua, a culpa é deles. Então, quais são os culpados? Que mude para ontem o desenrolar do Flamengo nessa temporada. Quero a sua opinião. Concorda com o que eu disse por aqui? Discorda? Comenta aí. Um abraço, saudações rubro-negras, tamo junto. Isso aqui é Flamengo demais. Bora lá.